Já imaginou acordar cercado pela natureza, mas com o conforto de um hotel fazenda? O hotel mais tradicional do Centro-Oeste agora é Ecoviver Mestre Darmas, a 130 quilômetros de Brasília. Este é o melhor lugar para passar as férias com sua família. Acomodações confortáveis, piscinas aquecidas, spa e várias opções de lazer para todas as idades. E uma gastronomia colonial goiana de dar água na boca. Ecoviver Mestre Darmas, para quem procura natureza, diversão e conforto. Esse é o melhor destino. GC Multimarcas, veículos novos e seminovos, experiência de 15 anos e tecnologia de ponta para você adquirir o seu novo carro. Cristal Cartas Contempladas. A carta contemplada pode ser a melhor opção para você pagar prestação muito mais baixa e em menos tempo que o financiamento bancário. Tectus Empreendimentos, a sua empresa especializada em regularização de condomínios. Cartório de Sobradinho, o seu cartório digital. Evolução Contábil, contabilidade especializada no setor imobiliário. Corretor, tenha o seu CNPJ muito mais barato e tenha diversas vantagens. J. Fleury, assessoria e consultoria imobiliária. Cartório JK, mais agilidade. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Cast Mob. Nessa semana, nós temos aqui nosso amigo Ney Aranha, que faltou semana passada. Por compromisso. Que é isso? Que é isso, Vai, meu amigo. senhoras e senhores? Rainer, meu amigo. Rainer, muito obrigado pelo carinho e pela recepção de sempre. Gente, olha, o tema, vocês que estão vindo, olha, primeiramente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência de vocês. Eu já peço a vocês que deixem o seu joinha aí, já compartilhe e comenta aqui. Você já assistiu o filme Fome de Poder? Você já assistiu esse filme, Fome de Poder, Ney? Que maravilha, olha só, Então, pessoal, tema de para hoje. vocês que não sabem, olha, esse banner que foi feito, tá no meu Instagram, Ney Aranha com Y, e também é lá no Instagram do Rodrigo Barreto. Esse banner, quem faz é o próprio Rodrigo. Aí tá ele de um lado, eu do outro, e tá o Ray Kroc, que é o camarada que herdou a ideia do McDonald's, vou lá falar herdou a ideia do McDonald's, que as pessoas precisam entender exatamente o que aconteceu. E eu quero elogiá-lo, porque colocou os arcos ali, né? Esse arco aqui, você lembra da ideia dele, Rodrigo? Eu acho que representa a batata, né, velho? Arcos dourados, a batata. Que ele olhou aqueles arcos ele fala dourados, sobre isso. aí ele tem uma visão. Mas o Rodrigo que faz, tá? Então, se você precisar de um designer, fala com ele. Por favor, não fala comigo. Gente, olha... muito obrigado mais uma vez. Eu quero aqui só falar que o filme, o título trazido para o Brasil, Fome de Poder, na verdade, é The Founder, né? Que é o fundador. Tá? Eu queria até falar sobre isso, né? Porque Fome de Poder pode parecer um pouco agressivo, né? Mas vamos falar Fome de Sucesso? Vamos falar Vamos adaptar Fome de Sucesso, pode ser? Vai. Pode ser Fome de Sucesso? Tudo Se é fome, vocês né? tiverem alguma outra dica de nome de filme, no Brasil sempre muda um pouco o nome o nome dos filmes internacionais, né, estrangeiros, e aqui eu colocaria dessa forma, né, Fome de Sucesso, mas você pode colocar a sua dica também e coloca aqui pra gente, se você assistiu o filme e se assistiu, qual foi a sua percepção, pra gente ler aqui ao vivo, beleza? Bom, eu recebi várias mensagens, nós já estamos aí desde outubro do ano passado com essa sugestão de tema para trazer aqui sobre o filme do McDonald's, né? Sobre esse filme Fome de Poder, tá? E muitos questionamentos chegaram, muitas perguntas chegaram, que de repente pode até ser suas. A maioria, boa parte delas de críticas, inclusive, sobre o filme. Ray Kroc, ele não é da família McDonald's, né? Para começar. Nem tão pouco foi ele que inventou o negócio. Nem foi ele que inventou. Então, assim, tem aqui o Ray Kroc, a pergunta que colocaram, na afirmação, o Ray Kroc roubou os verdadeiros donos do McDonald's, né? Os verdadeiros fundadores do McDonald's. Esse foi uma colocação de um participante. O outro colocou aqui, nem nome McDonald's o Ray Kroc tinha. O sobrenome dele é Crocker, né? Ele foi mal com os irmãos McDonald's e com a própria esposa. São vários questionamentos aqui. Você tem mais algum aí, Ney? Pois é o seguinte. Ele também foi uma raposa. Ele foi uma raposa, é o que as pessoas dizem, é o que elas pensam. Ele foi desonesto, o Ray Kroc, ele foi desonesto. Coitadinho, você olha ali
a mensagem que a imagem dos irmãos McDonald's passa, Rodrigo, é que é de coitadinhos. É a imagem que eles passam no filme. Porque aí dá esse entendimento de que o Ray Kroc, que é a pessoa que realmente fez a coisa acontecer, é o grande vilão. A pergunta é, será mesmo que ele foi um vilão nessa história? Será mesmo que os irmãos McDonald's, eles foram os coitadinhos da história? É sobre isso que a gente vai falar, sobre essas questões que a gente vai falar e que a gente vai tirar aqui algumas ideias para você, não só por contar uma história ou trazer essa história aqui à tona para você agora, mas é para você entender como é que você pode adaptar essa história dentro do seu negócio, Rodrigo. Com certeza. E aí o corretor, ele deve ter fome. Aqui, ó, o nosso tema é esse, corretor de imóveis deve ter fome de poder. Vamos trocar esse poder no final aqui. Foi só para chamar a atenção em relação ao filme. O corretor deve ter fome de sucesso. E o que seria esse sucesso? Vai colocando aí também. Bom, vamos começar. Eu assisti o filme já algumas vezes, tá? Não só uma. Particularmente, eu gosto muito do filme, ok? Para quem não assistiu o filme, eu posso fazer um resumo aqui, Ney? Sim. Você quer fazer esse resumo? Não, gostaria que você fizesse mesmo, porque dentro dessa sua visão aí, eu vou tentar entender a sua visão do filme, ok? Que eu vi o filme também, Você vai e não discordar foi de só mim, uma né? vez. O Ney vai discordar Eu de vou encontrar vou encontrar as coisas que eu não concordo e vou debater com você. Já vê essa cadeira aí, o Rainer, que se for preciso eu já arranco uma cadeira dessa aí do chão, você tá entendendo? Aprendi com Datena. Vamos lá. Bom, o que acontece? O filme Fome de Poder, ou fundador, né, do McDonald's, o Ray Kroc, ele era um vendedor. Ele vendia diversos produtos. E ele conheceu os irmãos McDonald's quando ele estava vendendo uma máquina de fazer milkshakes. E foi lá conhecer mais um restaurante que ele vendia, né? Para restaurantes, para lanchonetes, aquela máquina. E os irmãos adquiriram uma quantidade muito grande de máquinas, 6 máquinas de milkshakes. Até o Ray Kroc, que virou o fundador, né, do McDonald's, se questionou qual lanchonete faria tanto milkshake, né, em alguns minutos. Bom, enfim, ele gostou do modelo do negócio do McDonald's. Naquela época, quando eles lançaram, já havia uma padronização desses lanches. Antes de montar o próprio lanchonete McDonald's, eles tinham antes um tipo de restaurante. Eles vendiam comida, jantar, bife, batata, entre outras coisas, né? E eles perceberam que, salvo engano, tá? Pode me corrigir, por favor, a maior parte, não sei se 90%, do que saía era hambúrguer, batata frita e refrigerante. Então eles focaram nisso e começaram a trabalhar somente com isso, minimizando o custo de prato quebrado, talheres roubados, copos. Então era tudo descartável, tudo rápido, né, dinâmico. Então ele ganhou pela qualidade no atendimento e pela rapidez em especial, porque as pessoas esperavam muito tempo para poder ser atendidas, normalmente nas lanchonetes tradicionais daquela época. E aí ele ficou encantado, né? O Ray Kroc ficou encantado e sugeriu para os irmãos McDonald's fazer uma franquia. Tá? Até aí tá tudo bem? Tá dando para entender. Beleza. Os irmãos, a princípio, não se interessaram porque eles já haviam tentado fazer esse outro modelo, só que não deu certo porque não tinha uma pessoa que pudesse acompanhar a mesma qualidade de atendimento nas outras unidades. O Ray Kroc apresentou outras soluções, eles acabaram aceitando, fizeram um acordo, só que no andar do negócio, o Ray Kroc, que não era da família McDonald's, começou a vender franquia, deu certo, muita gente comprando, o negócio funcionando. Só que rentabilidade para ele, para o Ray Kroc, não foi boa. Então, ele tentou renegociar com os irmãos McDonald's e falou, olha, eu estou tendo prejuízo, eu não estou tendo lucro no negócio. E os irmãos não quiseram não quiseram fazer um novo acordo, né? Você fez como é que ele fala? Você está reclamando do mau acordo que você fez? Entendeu? E ele falou, não, tudo bem então. Só que ele precisava de dinheiro. Nisso que ele precisava de dinheiro, a grande sacada aí. Eu creio, eu percebendo o filme, que ele percebeu que os irmãos, que eram donos do negócio, não tiveram interesse em investir no próprio negócio. Eles continuaram ali investindo na lanchonete.
né, fazendo um sanduíche. Eles botavam mesmo ali a barriga na chapa para fazer o sanduíche, os irmãos, enquanto o Rei Kroc estava na rua vendendo essa franquia. Tá? Como ele não tinha dinheiro, o que foi que ele fez? Ele penhorou a própria casa para poder investir no negócio de outra pessoa. Cara, se esse negócio do McDonald's dá errado lá, ele perde a casa dele. Bom, então ele foi investir no negócio de terceiro. Mas mesmo assim, ele pegando a casa dele e investindo, o negócio ainda estava dando prejuízo para ele. Foi aí que uma pessoa o encontrou e percebeu que ele estava precisando de recurso e achou estranho, porque ele era um dos representantes da marca McDonald's com diversas unidades, mas ele estava sem dinheiro, alguma coisa errada tinha. Então, diferentemente dos irmãos, uma terceira pessoa falou, cara, eu quero investir nisso daí, eu quero te ajudar. Bom, ele viu uma nova missão ali naquele negócio. Ele falou, Rei Kroc, olha, você não está no mundo do fast food, você está no mundo imobiliário. Cara, isso que foi fantástico. A minha sugestão para você, vamos comprar os terrenos aonde estão alocados, porque quem era franqueado, ele era assim, ele pagava pela franquia e alugava um terreno e pagava essa mensalidade, esse aluguel desse terreno. Então, a ideia dele foi, a gente vai ser proprietário desses terrenos. Um contrato à parte do contrato estabelecido com os irmãos McDonald's. Ou seja, você vai começar a ganhar aluguéis desses imóveis. Você vai ser dono da terra daquela loja onde está estabelecido o McDonald's. Os irmãos não gostaram de nada disso, né? Acharam que foram traídos. E lembrando que os dois irmãos McDonald's, eles tinham um sonho de se aposentar, eu não sei se em 10 anos, em 5 anos, em 20 anos, eu não lembro agora o tempo, tá? Mas eles tinham um sonho de se aposentar, cada um com $1 milhão de dólares na época, tá? Bom, quando o negócio bombou, que bamburrou, ele viu a mina de ouro, ele fez uma proposta, eu quero comprar um negócio de vocês. Deu um cheque em branco pros irmãos. Ele falou assim, olha, bota o valor que vocês querem. Eu sei que na época, pelo que consta o filme, ele pagou 3 milhões de dólares aos irmãos, descontando impostos, salvo engano, ele ia ganhar um pouco mais de $1 milhão cada um. Ou seja, foi um mau negócio? Até o Rei Kroc fala no final do filme, ele falou, eu acho que não foi um mau negócio para vocês. Vocês tinham um sonho de ganhar $1 milhão, tá na tua mão. Antecipadamente eu consegui. Bom, a pessoa que não quer investir no próprio negócio, isso também é um alerta para todos nós, a pessoa está querendo te ajudar a crescer e você acha que não é o caminho, você não tem aquela visão, você pode perder. Ou ele pode sair e construir algo parecido, né? Bom, resumidamente é isso, Ney. Pois é. Agora, você resumiu muito bem, Rodrigo. E é o seguinte, agora eu preciso abrir a visão de vocês em algo que eu vi nesse filme. A fome de poder. A gente vai colocar aqui duas coisas. A gente vai colocar a ganância, e a gente vai colocar aqui essa vontade, essa ganância, né? Que as pessoas falam que quem quer poder é ganancioso. É ganancioso, pessoal. Ganância é daquela pessoa... Ganância é diferente de ambição. É, de ambição, exatamente. Então, a pessoa é gananciosa. É exatamente isso, Rodrigo. No caso aqui, o que a gente está tratando é de uma pessoa que ela foi de forma espetacular, teve vontade de conquistar aquilo que ela gostaria, de conquistar aquilo que ela queria, ok? Então, quando você olha para trás, primeiro para a história do Ray Kroc, você vai ver que ele era um homem experiente, ele era muito experiente, mas só que ele já tinha caído várias vezes. Isso aconteceu quando ele estava já com 52 anos de idade. 52 anos, ele estava com mais de 50 anos, você vai ver a mesma referência lá no Walt Disney. Você vai ver a mesma referência em vários homens e mulheres de poder. Abraham Lincoln. Você vai ver a mesma referência de ter colocado um imóvel para ser dado como garantia do Edir Macedo. Por exemplo, que deu o imóvel da mãe dele, o apartamento da mãe dele, no primeiro... Né? Olha, ele já tinha 52 anos de idade. Ok? Ele já tinha 52 anos de idade. Aí você olha aí, eu quero primeiro lembrar você que era um homem muito experiente. Ele era muito experiente e ele tinha muita vontade de vencer na vida. E aí o que acontece? Naquela experiência toda do Ray Kroc, ele encontrou uma oportunidade. Eu quero dizer para você que um homem, uma mulher, uma pessoa, quando ela já caiu muitas vezes, Rainer, quando ela já fracassou várias vezes, quando ela encontra algo que ela sente no coração que é bom, ela enriquece.
porque ela já fracassou várias vezes. O fracasso não significa que ela que foi ruim para ela. Significa que foi bom, porque ela foi pegando experiências. E cada experiência dela foi fortalecendo para que ela chegasse ali. Primeiro, ele teve a visão. Aí depois, ele chega para os irmãos. Quando ele fala para os irmãos para poder negociar a franquia, os irmãos, o Rodrigo, eles querem os ativos. Ele dá 20 milhões de reais sem ter o dinheiro. Todo mundo está ganhando dinheiro, os franqueados estão ganhando dinheiro. Os irmãos McDonald's, eles estão felicíssimos ganhando dinheiro. Ele ganhava um percentual muito baixo, né? O Aycock... Era 1%, 2%. Era 1% que ele ganhava. Os irmãos McDonald's, eles tinham pego 20 milhões de dólares. Aquele dinheiro, eles estavam se mantendo, eles estavam felizes. Os franqueados estavam felizes. Só ele que não estava bem. Até chegar um cara... que eu não vou falar para as pessoas o que aconteceu aqui entre eu e o Rodrigo Barreto agora há pouco com o empreendimento, que ele mudou a visão da pessoa e eu acredito que ele vai ter o mesmo sucesso que que o Ray Kroc teve com a mentoria. Você deu uma mentoria para o dono, não vou falar que negócio é esse, porque não está estabelecido ainda. Ele deu uma mentoria para o dono do imóvel, que fez o negócio do cliente, desse cliente que ele deu a mentoria, crescer a visão comercial de retorno dele de pelo menos 3 ou 4 vezes mais. Se o camarada ele estava esperando receber, por exemplo, 15 milhões, ele vai receber 45 milhões. Foi a visão que você deu, uma nova visão no mesmo empreendimento. Aqui, o Aycock, ele estava tratando-se de franquia, até que chega uma pessoa assim como você, assim que chega um visionário assim como você, um mentor, por isso que a gente tem que ter mentoria, mentores, pessoas boas junto com a gente, e falou assim, não, cara, seu negócio aqui não está na franquia. Seu negócio aqui está nos aluguéis. Porque é mais fácil você pegar empréstimo e você ter credibilidade com terreno do que com negócio. Mas sabe o que é, Ney, que eu penso também? Às vezes o próprio proprietário, às vezes o dono do negócio, ele está tão envolvido com o negócio que às vezes ele não consegue ter a visão periférica de quem está de fora. Isso. Né? Por Mas isso que ele tem, não é que ele não tem habilidade. É que ele está preocupado com outras coisas. Aí é por isso que eu trago a atenção para você aqui. Responsabilidade Eu trago a atenção para você. Todo o seu sucesso vai determinar da visão que você tem, da pessoa que você é e com quem você anda. Então ele estava andando com uma pessoa que era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que sabia sobre o mercado. Assim como esse rapaz lá que pediu a mentoria para você, ele está andando com você. E aí, ele não consegue enxergar, porque ele está dentro das operações, é onde a gente fala, ou você está dentro das operações, e você vai continuar dentro das operações da sua empresa, do seu negócio, ou você sai das operações, e aí você começa a ganhar dinheiro. Você só ganha dinheiro mesmo, você só faz dinheiro quando você sai das operações. Aí ele saiu, ele pegou uma pessoa que estava fora das operações, o Ray Kroc. Aí ele pega essa pessoa dá a mentoria para ele e dá uma nova visão para ele, como você está dando para esse outro empresário, ok? Ao invés do cara colocar 15 milhões no bolso, ele vai colocar 45 milhões no bolso. Aí ele dá a visão. Essa visão faz ele entender que ele pode começar a ganhar dinheiro aí. Então não é a franquia, não é o negócio que é tão bom dos irmãos McDonald's. É alguém que chega por fora. O importante, Rodrigo, de você estar com pessoas tão boas ou melhores do que você. E não, e você veja bem, eu estou pensando aqui na questão de que você leva uma proposta, uma ideia, e a própria pessoa não tira do bolso, ou não tem de onde tirar, ou não quer investir, aí fala assim, o Ray Kroc, ele foi ganancioso. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque a gente está aqui mais analisando o filme, tá? O que passou no filme. Ele foi mal com a esposa, pode ter sido, eu não sei como é que era a esposa. Pelo que retrata o filme, a esposa já estava satisfeita com a vida que tinha, só que ele queria crescer. Então, quando as coisas não combinam, provavelmente vai ter um afastamento. Ele não deixou nada para a mulher, tá? Mas isso é uma outra coisa que a gente vai ver lá na frente. Mas você pensar que ele foi ganancioso ou de repente mal com os irmãos, a gente não poderia pensar da mesma forma que os irmãos poderiam ter sido mal com ele também? Pô, o cara veio aqui me trazer uma proposta para o meu negócio prosperar e crescer. Não é qualquer pessoa. Eu não estou aqui pedindo um emprego, eu estou aqui querendo trazer negócio para você. Não, mas você vê o seguinte. E aí, uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o negócio investe um dinheiro que os donos do negócio, os próprios McDonald's, os irmãos McDonald's, não quiseram investir. Não quiseram investir, não.
não quiseram aumentar o percentual do Você sabe recorde, cara. sabe o que que ia acontecer, Rodrigo? Os irmãos McDonald's, eles iam ficar com aquele negocinho, eles tiveram a ideia. Não significa que você tenha a ideia que aquilo ali vai fazer sucesso para você. Sim, Essa ideia, ela pode fazer sucesso nas mãos de outras pessoas. perfeito. Por quê? Porque além de ideia, você precisa ter competências técnicas e comportamentais. Técnicas e comportamentais. Crenças técnicas e comportamentais. Se você teve a ideia e você tem crenças limitantes e você não tem um comportamento bom, se a sua técnica no negócio, você nem consegue pessoas para poder trabalhar de forma tecnicamente no negócio para fazer sucesso, outra pessoa vai fazer. Então, enquanto você está pensando aqui, Rodrigo, é assim, ó, numa ideia, tem 1 milhão de pessoas Pensando pensando a mesmo. mesma coisa. Não sei se você deve saber disso, logicamente. Quem inventou o avião aqui para nós, aqui no Brasil, foi Santos Dumont. Sim, Mas nos Estados Unidos, não foi Santos Dumont. não. Não, os americanos, eles entendem que foi outra pessoa, foi um americano, não foi um brasileiro. Naquela época não tinha WhatsApp. Naquela época não tinha essa informação do jeito que tem agora. Enquanto Santos Dumont estava aqui tentando fazer a coisa voar, em outro lugar nos Estados Unidos, em que um não conhecia o outro, não tinha contato com o outro, estava tentando fazer a mesma coisa voar. Perfeito. Enquanto você está tendo uma ideia aqui, e essa ideia que você teve com esse dono dessa empresa, que você está potencializando o resultado dele em 3 vezes mais, de 15 milhões para 45 milhões, já existem 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas pensando a mesma coisa. Sabe quem é que vai ter sucesso? É quem executar primeiro. O Ray Kroc, ele pega a visão dos irmãos McDonald's é de ter ativos. Se você ver o filme, você olhar pela questão técnica, olhar técnico, você vai ver que a vontade deles, o desejo deles é ter ativos. Ativos era um dinheiro que eles pudessem viver em paz. Agora, executar e executar com persistência. Porque o início do McDonald's, quando o Ray Kroc entra apresentando essa proposta de franquia, de venda de franquia, ele não tem sucesso imediato. Não. Ele demora um tempo Muito até pelo contrário, tem muita dor de cabeça, tem bicho. muita dor de cabeça. Porque, afinal de contas, ele pegou dinheiro emprestado para pagar os irmãos McDonald's. E a gente precisa de entender uma coisa aqui. Isso é uma coisa que nos ensina esse filme. Não é sobre empreendedorismo apenas, o empresário da iniciativa privada. Mas se a gente pegar quem quer ter sucesso, fome de sucesso ao invés de fome de poder, o cara que tem persistência. Primeiro ele estuda, treina, estuda. Depois vai lá, faz a prova. Reprova. Não passa. Tá. Uma hora ele começa a acertar. Começa a passar. Tem até aquele livro de faxineiro a procurador da República, Manuel Pastana. Sim, Manuel Ele Pastana. conta essa história. Ele foi faxineiro aqui numa padaria da Asa Norte. O livro dele é fantástico também. E o dele foi a persistência. O sonho dele, quando ele era faxineiro, era entrar no exército, era ser sargento do exército. Sabe? E o cara chega procurador da República. Então, é a persistência, a vontade de querer fazer, né? Primeiro você treina, você estuda, você aplica. Então, serve para quem vai fazer concurso, serve para corretor de imóveis. Corretor de imóveis deve ter fome de sucesso? Na minha visão, é óbvio que sim. Mas o que é fome de sucesso? É eu ficar limitado ao meu bolso? Não. O sucesso individual apenas não é uma questão de sucesso apenas. Claro que a pessoa pode ter sucesso a comprar sua casa, comprar seu carro, fazer suas coisas, realizar sonhos. Isso é bacana. Mas quantos corretores de imóveis nas imobiliárias em que vocês atuam ou em parceria com outros colegas não pensam no crescimento mútuo? Fala, pô, cara, eu vou trazer ideias, eu vou trazer sugestões. É claro que tem imobiliárias que você vai levar ideias, você vai levar sugestões. E ali vai morrer. A pessoa não vai querer, assim como os irmãos Crockers, o irmão Crocker, não, os irmãos McDonald's, não aceitaram imediatamente ou não quiseram investir. Ou seja, ficou tudo sobre a carga de alguém. Imagina você levar uma ideia para o dono de uma imobiliária, ele não aceitar e ele falar, não, deixa por minha conta, eu vou fazer isso. Se der retorno, eu vou querer 1%. Pô! Né? Então, assim, a gente criar oportunidades para pensar dessa forma. É fácil? Não. É para todo mundo? Não. Porque muita gente não tem coragem. Mas todo mundo poderia? Poderia. Basta o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É ter coragem. É como diz, né? O sol é para todos, né, Rodrigo? Mas a sombra é para aqueles que merecem, que há
merecem. Sim. Eu vejo hoje alguns players que eu gosto muito, o Carlos Aguiar. Eu sempre menciono ele aqui, né? Ele é dono da KSA, é o idealizador, o criador, né? Assim como os irmãos McDonald's criaram a ideia do McDonald's, ele criou a ideia da KSA Home Center. Só que diferente dos irmãos lá, McDonald's, o Carlos Aguiar, ele levou a coisa adiante. Hoje, a KSA Home Center se transformou em obra lar. Não é? São essas lojas que você vê em todo lugar de Brasília. São os irmãos Cleiton, Kleber e Carla que levam essa empresa hoje. Seu Carlos Aguiar, ele o nome dele. de Cleiton, Kleber, Cleiton e Carla, né? Ah, certo. Então KSA, né? De K, né? E aí o Carlos Aguiar, ele teve essa ideia lá atrás, colocou isso para funcionar. Aí veio a KSA Home Center. Agora os meninos cresceram, né? Foram crescendo e foram se estabelecendo no negócio. Hoje eles tomam conta. O Cleiton no marketing, o Kleber no administrativo e a Carla no financeiro. E o Carlos Aguiar, que é o que eu vim contar essa história aqui agora, ele fica viajando. Ele viaja muito hoje em dia. Aí agora você olha para ele e fala assim, poxa, mas o homem só vive viajando. Nossa, mas o cara tem carro bom. Questão da sombra, né? O sol é para todos, né? Foi fácil, Mas cara. a sombra é para os merecidos. Mas você não entende o que ele passou, e eu não vou contar aqui agora que são muitas coisas, essas pessoas passaram ou passam para elas chegar onde chegaram. O Ray Kroc, eu fiquei fã dele, porque eu não vi essa coisa de ele ser uma pessoa ruim na história. Eu vi um oportunista. A questão da mulher dele é porque a mulher dele não gostou de ele ter penhorado a casa. Ela não concordava com ele. Ela não andava junto com ele. Ontem eu saí com minha esposa. Não, ela até ajudou no início. Sim, mas... Ela ia para os clubes para vender as franquias, para pegar e tal. mas- Ela até acompanhou. Assim, cara, quantos casamentos são dissolvidos, ou, enfim, por vários motivos. O fato de ele não sentir ela com a vontade desse crescimento, pode ser que tenha Eu também não quero concordo com botar- a ideia dele. não que, quero né? botar a culpa nela, não, Deus me livre. Não. Aqui eu- Mas, enfim, foi um problema dele. A questão dele com os irmãos é outra. Sim, o que acontece? Ali aconteceram muitas coisas que nem eu, nem você nunca vai saber o que aconteceu entre ele, a esposa dele. E na intimidade, o que aconteceu com ele e com os irmãos McDonald's. Ele falou, ali no filme ele fala, não quero deixar nada pra ela. Ele fala. Dói, né, velho? Isso né, dói. Pois Não, nós não, também. o cara tá sempre Aí tentando, parece ali que entrou uma. eu Não sei. Eu tô falando pelo filme, pelo que eu vi. Eu não sei porque eu sou tão bonzinho. Eu acho que ele pegou um pouco a ganância assim. Eu não sei Eu- qual tipo de raiva que ele guardou. Eu sou tão bonzinho porque eu, tipo assim, algumas pessoas conhecem, viu, Rai, né? Essa história é minha. Se a Rose me trair, eu vou buscar ela lá na mão do Ricardão, vou dar uma porrada nele, entendeu? Mas ele não fica com ela, não. Se ela me trair, assim mesmo, eu vou atrás dela e tomo. E se o Ricardão for forte, eu vou meter a porrada nele e vou tomar. Então, quer dizer, eu tenho isso muito vivo na minha cabeça, independente do que a minha esposa fizer, eu estarei do lado dela, eu vou atrás dela. E isso é muito nítido na minha cabeça. E não estou falando brincando, não. É que jamais minha esposa faria isso, é uma pessoa extremamente honesta, mas estou dizendo, no ápice da loucura do homem, se ela me traísse, eu iria atrás dela da mesma maneira. Quando ele fala isso para ela, que não vai deixar nada, o meu coração parte. Porque em algum momento eles estiveram juntos. Estiveram, claro. Em algum momento ela esteve junto com ele. Em algum momento ela foi a energia que ele Ele precisava. deixou a casa pra ela, parece, uma coisa assim, só a casa, eu acho. Pois é. Aí quando ele fala assim que não vai deixar nada, igual eu vi não vou falar o nome de empresário aqui de Brasília, ele falou assim, cara, declarei de imposto de renda 500 milhões de reais. Tá? Então eu tenho em patrimônio aí e tal, vou chegando a 1 bilhão. Então é um cara bem rico. Ele falou para mim que antes de eu morrer, a Gretchen também falou isso. A artista, a Gretchen, a dançarina, também falou isso. Antes de eu morrer, eu vou gastar cada centavo. Que isso? Pois é, né? Isso é ruim, né? Tem muitos desgostos, né? Com a esposa, com os filhos, né? A Gretchen falou isso também, né? Tem muitos desgostos, tem muitos problemas, mas eu acho que não dá para você ser avarento dessa maneira. Bom, Né? eu penso que ele
E o Ray Kroc, ele pensou assim. Ele laçou a oportunidade que ele enxergou, lembrando que, como o Ney falou aqui, não adianta ter a ideia. Ele teve a ideia diante de algo que ele viu que tem qualidade. Porque restaurantes, lanchonetes, tinham várias, mas que tinha aquele atendimento padronizado, era diferente. Ele falou, é muito bom para ficar parado. Ou seja, eu tenho uma ideia, a minha empresa pode crescer, a minha imobiliária pode crescer dessa forma? Tá, mas primeiro para crescer, temos que criar uma padronização, temos que criar métodos, temos que criar qualidade. Essa qualidade tem que ser percebida pelo consumidor. Porque quando a gente fala de imobiliária, aparentemente o padrão de trabalho é praticamente o mesmo. Mas será que o consumidor percebe isso em uma imobiliária ou outra imobiliária, um atendimento diferente do outro? Enfim, o que eu vou fazer para que o cliente perceba uma diferença da imobiliária X da Y? Se o serviço é praticamente o mesmo. Produto A ou B, por exemplo. A ou B. Eu quero agradecer aqui a participação. Ellen Ramos, meu amor, um beijo. Ellen, doutora Ellen, a Boa gente noite. falando de mulheres aqui, e ela tá de olho em você, Rodrigo. Sempre, eu de olho nela. Walter Alves da Silva, nosso diretor da TI. Boa noite, meu amigo Rodrigo Barreto e Ney. Um beijão pra você, saudade. Poxa, que A gente bacana. precisa se encontrar, meu diretor. Baronesa Mídia Digital do Rogério, um forte abraço pra você. Mídia digital, que é mídia digital. Quem procura mídia digital, procura Baronesa. Uau! Olha, boa noite. Dupla dinâmica Rodrigo e Ney. Já ouviram falar do índice Big Mac? O preço do Big Mac em diferentes países é comparado para avaliar o poder de compra das moedas locais. Uau! Abraço. Valeu, Rogério, pela participação. Puxa, Eu não sabia. foi o Rogério? Rogério da Rogério. Acontece? Não, da Baronesa. Da Baronesa? Rogério, mas que sacada, hein? Como é que é? Repete pra nós. Ele falou aqui, ó. Cadê? Já ouviram falar do índice Big Mac? Você já tinha ouvido falar nisso? Índice Rainer? Big Mac? Índice Big Mac. O preço do Big Mac em diferentes países é comparado para avaliar o poder de compra das moedas locais. Fantástico, muito Só bom. que Muito coisa. bom. A referência é tão grande do negócio que foi criado que ele chega a mexer com a própria economia. E mexe, né? E mexe. Por quê? Porque quem manda. Procura quantos milhões de pessoas aí, Rainer, para mim, por favor, são alimentadas pelo McDonald's diariamente no mundo. Agora você vê o seguinte, mais uma ideia que você precisa ter de que quem favorece um país. Estamos fazendo propaganda pro McDonald's aqui de graça. Vou cobrar minha parte agora. Agora é o seguinte, atrás da propaganda tem a estratégia. Olha só, você entende o seguinte, que eu dividi aqui em 4 pilares. A história do Ray Kroc, a visão dele, ok? A compra do McDonald's e os ajustes que ele fez. Por que que ele deu certo? Porque assim, olha, no nosso cérebro, Rodrigo, existem as sinapses neurais. Elas vão sendo criadas dentro das experiências que a gente vai tendo. Então, você lê um livro aqui, cria certas sinapses neurais, são os caminhos neurais, são as nossas experiências, tá ok? Que a gente tem, segundo a neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro humano. Aí você vai, uma sinapse neural, ela vai conectar com a outra. Vamos dizer que seja um círculo de sinapses neurais. Aí, você vai e conversa com uma pessoa sobre esse mesmo assunto. Aí vão haver conexões de novas sinapses neurais. Depois você vê um filme. Quando chega, então, que ela se interliga, entre elas se dão as mãos. Aí é quando a ideia acontece. Esse camarada, o Ray Kroc, ele teve várias ideias, ele leu muito sobre o negócio. Quando fizeram um pedido para ele diferente, porque ele vendia aquelas maquininhas de milkshake, fez um pedido diferente para ele, de uma quantidade maior. Sabe o que ele fez? Ele pegou um avião. O filme mostra um carro. Mas não, ele foi de avião, que ele já tinha um recurso na época. Ele já tinha um recurso. O filme é que queria passar um pouco de pena e tal, mas não, ele já tinha grana nessa época para fazer alguma coisinha assim. Aí ele foi de avião. Ele tinha um escritório próprio. Tinha escritório. De representativo. Tinha roupa bacana e tal. E ele colocou a representação daquelas máquinas lá de vender milkshake. Quando alguém chega e faz um pedido para ele de uma quantidade maior do que o normal, ele pega o avião dele, liga pro piloto e fala, vamos lá, eu quero conhecer esse cara. É o que traz para mim, para você que está no mercado imobiliário, que um cliente te pediu algo diferente, inusitado. Você precisa conhecer esse cara. Você precisa conhecer a companhia desse cara, né?
Lá na Madeireira Tosete, nós tivemos uma venda lá extraordinária, onde o vendedor, ele estava diante de um engenheiro, ele achou o engenheiro interessante, o engenheiro comprou algumas madeirites, depois ele foi conhecer a obra lá que o engenheiro estava fazendo. Quando esse vendedor chegou lá, o engenheiro falou assim, olha, eu quero portas e janelas para esse prédio todinho aqui. Foi uma venda extraordinária, porque ele queria conhecer de perto. Ali foi uma visão. Ali foi um sentimento que ele teve. Ali foi um acesso que ele teve à riqueza. Se ele não tivesse ido lá, ele não teria visto. Aí foi quando ele viu o McDonald's pela primeira vez. Depois ele viu os arcos. Depois ele juntou tudo. Lembra das sinapses neurais que eu falei agora há pouco? Ele teve a visão. Depois ele vem e compra. Só que ele pega dinheiro emprestado, Rodrigo. Ele pega 20 milhões de dólares, ele não tem esse dinheiro. Ele já tinha um recursozinho. Ele pegou essa quantia, 20 milhões? Para pagar para os irmãos McDonald's, que queriam os ativos. E esses 20 milhões ele pegou do imóvel. Pegou emprestado. Pessoas emprestaram para ele. E ele pegou aquele cheque em branco que você falou, e os irmãos ficaram com aquele dinheiro. Foi quando ele para e pensa, putz, grilo, cara, eles estão com dinheiro. Os irmãos McDonald's. Os franqueados estão com grana. Só eu que não tô com nada, tô quebrado. É quando chega esse consultor e falei, você tá fazendo um negócio errado. Não é franquia. Ele estava tão dentro do negócio, ele trouxe umas ideias para os irmãos que ele viu de fora. Isso. Aí uma outra pessoa que foi em cima dele e falou assim, olha... Não é hambúrguer. Seu negócio não é hambúrguer. Seu negócio não é Coca-Cola. Seu negócio não é isso. O que é meu negócio? É terreno, pô. Se você pegar o terreno, no mercado imobiliário, vai ter o mercado imobiliário para o banco tem mais valor do que o negócio. O seu negócio de lanche. Então, o terreno, você precisa ter o terreno. Algumas empresas, eu soube, não tenho certeza, empresas como o Dia a Dia, ou uma que eu sei que é do Abílio Diniz, o Pão de Açúcar, por exemplo, os terrenos sempre foram do Abílio Diniz. Me parece que o Dia a Dia também trabalha da mesma maneira. Ele pega o terreno e a pessoa dona do terreno ganha um percentual sobre o valor da venda daquele produto que é feito aqui, daquele negócio. Perfeito. Então, o que acontece? Esse consultor, ele dá uma ideia. Ele dá uma ideia. E fala assim, olha, Ray, Kroc, o seu negócio não é sanduíche, cara. Seu negócio é terreno. Aí é onde ele começa a ganhar dinheiro. Cara, o Heine botou aqui para mim no celular, são 6,5 milhões de sanduíches vendidos por dia no mundo. O que é isso, cara? 6,5 milhões por dia no mundo. Dá para alimentar muito. O que é isso, gente? Que é isso? Eu vou te contar uma história, você está contando de terreno, eu vou contar até uma experiência particular. Eu só trouxe, por quê? Porque, Ney, por que vocês estão falando sobre o McDonald's? Porque tem tudo a ver com o mercado imobiliário. Agora pode complementar. Tem tudo a ver com o mercado imobiliário, total. E eu acho que até o corretor que colocou para mim essa opção de tema, eu acho que ele não havia pensado nessa possibilidade de falar sobre o mercado imobiliário. Acredito que não, mas bom, enfim. Um colega apareceu uma possibilidade de uma área para comprar. Né? Uma área para comprar. Eu vi a possibilidade dessa área virar um condomínio regular, tá? E eu não tinha o capital para comprar essa área. Eu falei assim, vamos fazer uma proposta pro proprietário. Chamamos o proprietário para conversar, fizemos uma reunião. Falei assim, olha, eu vou comprar a sua área. Para vender essas áreas grandes, uma pessoa que é investidora, é um pouco mais difícil, né? O que foi que eu fiz? Eu juntei um grupo de pessoas, adquirimos a área, compramos a área e botamos em processo de regularização para fazer um condomínio, que hoje chama-se Encontro dos Colibris, né? Uau! Nosso condomínio, Então, a pessoa que, como é que é? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a minha visão, até para os corretores de imóveis, é você pensar lá na frente. Pô, o proprietário quer vender uma área, como é que eu vou fazer para comprar essa área que é muito cara? Junta 10 pessoas. É mais caro, junta 15 pessoas. Olha, aqui dá para fazer vários empreendimentos, a gente vai ser dono disso daqui, você não vai investir tanto quanto se fosse comprar uma área dessa, você vai ser dono desse negócio. Né? Então, você pensar lá na frente. É claro que tem que ter uma segurança jurídica, você tem que ter pessoas preparadas do teu lado, analisar como será esse tipo de negociação, como será possível uma possibilidade de regularização dessa área. Você não vai comprar uma área que você não sabe que possa ser regularizada, por exemplo, que não possa ser feito um condomínio. Então, assim, tem que ter uma equipe, um grupo que analise e fala assim, olha,
a documentação está ok, essa área é passível de regularização e de desmembramento em matrículas individuais de unidades menores, para fazer um condomínio, por exemplo. Então, são visões que você pode ter. Eu não estou nem trazendo aqui nenhum segredo, tipo o Ray Kroc, né, que trouxe aí o McDonald's, mas são possibilidades que você encontra no mercado imobiliário de ter retorno, de fazer com que o consumidor tenha a participação. Uma outra, eu estava até contando aqui, apareceu meu amigo aqui, Luca, Terminal Zero, boa noite para você também. Orli, minha irmã, um abraço para você. Leandro Ferreira, corretor, um forte abraço para você também. E eu falei de uma história de uma cliente, que ela tinha um imóvel de R$1 milhão na época, né? E esse imóvel de R$1 milhão, Ney, ela tinha uma dívida de aproximadamente R$300 mil, empréstimo, consignado. Ela vivia sempre naquele sufoco, porque o salário que ela recebia era praticamente para pagar empréstimo, né? Então, saía de um consignado, entrava em outro, saía de um consignado, entrava em outro. E aí eu falei para ela, você sabia que banco trabalha normalmente com o dinheiro dos outros? Não que o banco não tenha dinheiro, mas você pode ser um banco, você pode ser uma financeira. Ela, não estou entendendo, Rodrigo. Eu falei, você tem capital em tijolo, né? A gente pode vender seu imóvel como se fosse um banco. A gente pode financiar o seu imóvel particular. A propriedade vai continuar no teu nome. Se a pessoa não pagar, você recebe o imóvel de volta. É a sua garantia, né? Porque ela queria vender esse imóvel e para pagar a dívida, ela ia comprar um imóvel de menor valor. Ela já falou que não ia estar tão satisfeita, né? E eu dei a sugestão para ela de ela pegar esse sinal, não quitar a dívida com esse sinal, fazer uma renegociação de compra de dívida, uma parcela menor, esse valor ficar rentabilizando a 1% por mês, né, com segurança, ia dar ali para ela mais R$3 mil por mês, e ainda ela ia ter na prestação, como se fosse prestação de um banco, seria aproximadamente aí quase R$8 mil, um pouco mais de R$8 mil por mês. O aluguel do apartamento dela de R$1 milhão, se ela fosse alugar, daria uns R$4.000, R$4.500, tá? Ali na Asa Norte. Mas ela, com esse dinheiro em mãos, ela estava com a rentabilidade de 3 mil mais 8 mil, 11 mil reais de renda mês. Eu falei, metade desse valor, parte. Você vai continuar morando num imóvel padrão que você mora, ou você pode ir para um imóvel menor. A escolha vai ser sua. Você não vai ser obrigado a ir para um apartamento de menor valor. Mas você vai reaplicar esse dinheiro todo. Parte desse dinheiro em cartas de consórcio para kitnets. Por que kitnets? Porque a rentabilidade em kitnet é maior, normalmente, né? E ela fez 2 cartas de consórcio ano, cara. 2 cartas de consórcio ano, fazendo uma poupança. No final do primeiro ano, ela contemplou a primeira carta, no final do segundo, em 15 anos, ela teria aí, salvo engano, 7 kitnets. 7 kitnets, que ainda não estaria quitada, porque o consórcio hoje, em alguns casos, você paga a prestação, até a contemplação, você paga a metade. O valor cheio do consórcio é praticamente a metade do financiamento imobiliário, para você ter uma ideia. Uhum. Ou seja, um financiamento que seria de R$2 mil, no consórcio ela pagaria uns 1.200 por aí, tá? Me corrijam quem for especialista, uns 1.200 aproximadamente, mas ela paga quase a metade, sei lá, R$700, vamos botar aí, enquanto não for contemplada aquela carta. E ela juntando um valor mensalmente, ela poderia dar lance para receber a carta naquele momento, e aí ela foi fazendo dinheiro. Então, quando ela contempla o lance, quem paga a prestação do imóvel que ela contemplou naquela kitnet é o inquilino. Uhum. Entendeu? Então ela continua com uma situação confortável. Contemplou uma, em 15 anos ela estava quitando as primeiras kitnets para ter uma renda. Ou seja, no final, se ela financiou em 30 anos esse imóvel dela de R$700 mil, ela tem 30 anos de receita. Ou se em 15 anos ela fez 7 kitnets, ela continuasse fazendo esse mesmo trabalho, em 30 anos ela teria baixo 15 kitnets. 15 kitnets hoje, vamos botar baixo, R$200 mil, né? Mais ou menos, dá quanto? 3 milhões? 3 milhões. Arredondando, trazendo para o preço presente, 3 milhões. Preço presente. Ou seja, ela está trabalhando, porque a pessoa fica muitas vezes presa no patrimônio do que ela tem, no tijolo, do teto que ela tem. Eu vou perder. Não, cara, você está com capital. Você virou banco, você triplicou o dinheiro como o banco faz quando financia para uma pessoa terceira, né? Você sabia, Rodrigo, que as pessoas que não têm dinheiro, eu percebi que elas são, e eu venho lutando para que isso aconteça de forma diferente comigo, elas são muito mais apegadas em dinheiro do que quem tem muito dinheiro, sabia disso? Sim. As pessoas que têm muito dinheiro, elas arriscam. Elas arriscam para fazer coisas grandes. As pessoas que não têm dinheiro, elas se apegam naquilo que elas têm.
de uma maneira que elas não soltam. E começam, muitas vezes, a fazer as coisas financeiramente de forma errada. Quando a pessoa passa num concurso público, e todos nós sabemos disso, que 80%, 90% das pessoas que se tornam funcionários públicos, eles passam a ficar devendo até mais do que eles ganham. Sim. Por quê? Porque, primeiro, a mentalidade dele, segundo T. Hever, do livro Os Segredos da Mente Milionária, não estava preparado para pegar aquele dinheiro. Então, ele virou funcionário público, a primeira coisa que ele faz é comprar o quê? Um carrão. E aí o camarada estava fazendo as contas de quanto é que você, há 10 anos atrás, se ao invés de você ter comprado um carro, se você tivesse Comprado um imóvel na mão do Rodrigo Barreto, por exemplo. Pode comprar, eu aceito. Se você tivesse comprado um imóvel na mão do Rodrigo Barreto. Aquele carro que você comprou há 10 anos, que ele custou 150 mil, vamos supor, uma ideia, 150 mil, hoje ele não vale 60. Ele pede preço, pede valor. Você ficou com ele não vale 60. Ok? Já um apartamento que você comprou naquela época, um apartamento, uma kitnet, na planta, que naquela época foi 150 mil, hoje valeria 300, 350 ou quiçá mais. Ou a pessoa que tem a mentalidade milionária, não estou falando em milionário, que é pobre ou rico. Para mim tem gente que tem... É tão pobre que só tem dinheiro. Quero que você saiba disso. Pronto. Ok? Perfeito. Estou falando de mentalidade. Pessoas pobres de mentalidade, ricas de mentalidade. Tá? Então, as pessoas pobres de mentalidade, elas pegam o dinheiro e elas querem logo dar um jeito de gastar esse dinheiro com coisas fúteis. Igual você falou. A pessoa, como assim eu posso ser um banco? A pessoa falou para você, mas você pode ser um banco. Eu posso ser um banco. Qualquer um de nós podemos ser um banco. A gente precisa mudar a maneira da gente pensar. Ora, se aquela pessoa, ao invés de comprar um carro, se ela falasse, não, vou continuar andando de metrô durante uns 3 anos e eu vou comprar um apartamento, e talvez seja isso que o profissional do mercado imobiliário precisa orientar a pessoa na hora que ela estiver na dúvida e pegar assim e falar, vamos fazer uma conta aqui. Você vai pegar o metrô durante 3 anos. Um pouco mais. Você já pegou 2, você vai pegar 3. Só que ao invés de comprar o carro, você vai comprar essa kitnet comigo. E aí ele vai lá e mostra as vantagens de como é que ela estaria daqui 3 anos. A kitnet, ela comprou na planta. É preciso desenhar, é preciso mostrar a matemática. O corretor precisa fazer isso, não é? Tem gente que tem mais facilidade com matemática, mas você desenhar é sempre importante. Não é? A matemática não tem erro, né? Isso. Então é isso que a gente precisa entender. Agora, sobre o filme do McDonald's, eu não vejo. Tá? Eu vou até contar uma história para você daqui a pouco sobre a galinha, o ovo e a raposa. E você vai se surpreender com essa história. Porque, na verdade, muita gente vai ver o Rei Kroc como um vilão, como uma raposa. Agora, o que essa raposa pode ter de benefício? Por que ele é um vilão? Porque o filme mostra a imagem dos irmãos McDonald's como coitados. Eles não eram coitados. Eles pegaram muito dinheiro pela ideia deles. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu amigo, minha amiga. Você vale aquilo que você deseja. Você vale aquilo que você deseja. No fundo, no seu subconsciente, que o subconsciente da gente armazena mais vontades, desejos e mais informações do que o consciente. No seu subconsciente, porque aquele navio lá, aquele navio que afundou, como é que é o nome dele mesmo? Titanic. O que afundou ele não foi o gelo que estava daqui da água para cima. O que afundou o Titanic foi o gelo daqui para baixo. O que afunda o navio não é a quantidade de água que tem lá do lado de fora, e sim a quantidade de água que está entrando aqui dentro. Ok? Então, o que acontece? O que afunda uma pessoa é a quantidade de informação que ela tem no subconsciente dela que ela nem sabe. Então, o que acontece? O Rei Kroc, ele sabia exatamente o que ele queria, como queria e para onde ele ia. Eu sempre conto a história aqui de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Os meninos McDonald's, eles tiveram uma ideia muito boa, mas eles não sabiam para onde eles queriam ir. Não, eles sabiam. Tanto é que eles colocaram na cabeça que, pelo menos pelo filme, eles queriam se aposentar com 1 milhão. Exato.
É isso Queria mesmo. depois estar com 1 milhão. Pô, Rei Croc, Exatamente. seu desejo é uma ordem, tá aqui. Você aposenta. Exato. Antes do tempo que vocês querem, que tá aqui, Exato, ó. é que é isso. Então você vai pegar uma pessoa ali que ela é CLT, por exemplo, e eu vi uma fábula um dia desses atrás na internet que fala assim: não ajuda o miserável sem saber por que ele é miserável. Não ajude uma pessoa daquele jeito sem saber por que ela está daquele jeito. Por quê? Porque para a pessoa, muitas vezes, nem sempre, não é uma regra, são hipóteses. Para ela estar daquele jeito, ela cavou a situação para ela estar naquela situação ali. Eu vi uma... Então, os irmãos McDonald's, para eles não terem herdado a fama do Ray Kroc, é porque eles cavaram essa possibilidade. Era o que eles queriam, era o sonho deles, ter os ativos. Ativo significa vou ficar quieto, o cara vou pra praia, ou vou pescar e tá tudo bem. Ray Kroc não, ele queria criar uma história. Aí vem a pergunta para você que tá vendo a gente aí agora. Você quer criar bens ou você quer criar uma história? Você quer ter coisas ou você quer ter legado? O Ray Kroc, ele queria ter legado. Os meninos do McDonald's, eles queriam ter coisas. É muito diferente. Sim, claro. Eu vi uma história que tá falando aí de ajudar pessoas. Eu vi um vídeo essa semana, não lembro agora a pessoa que falou, mas ele tava falando assim, a pessoa tem posses, tem uma certa situação financeira confortável, e aí ele falou, ó, a gente vai pra minha casa de praia, sei lá, alguma coisa do tipo, só que pra família aí, para os amigos dele, ele teria que pegar um avião, pagar a passagem. E um desses familiares, ele tinha condições de pagar para os familiares. E aí, todo mundo comprando passagem, tinha acho que um parente dele, não sei se era primo, enfim, sobrinho, e queria muito ir. Aí vieram falar com ele, pô, o fulano quer ir também, cara. Ajuda ele. Ele, calma aí, que ajuda o quê? O quanto que ele quer ir? É ele que quer ou eu que quero? Qual o esforço que ele vai fazer para estar comigo ou com a família e tal? Porque é muito fácil. Você assim, tira do teu bolso, paga porque você tem, porque você pode. E eu acho que as coisas não são bem assim também, eu concordo com ele nesse sentido. Não é ser mal. Mas falou assim, uma coisa é eu te ajudar, outra coisa é eu te bancar. E ele foi lá e falou assim, quanto ela quer ir? Quanto ela pode se esforçar? Realmente ela quer ir? Né? E aí, daqui a pouco ele volta, olha, ela conseguiu R$1.000. Opa, então ela se esforçou para ir. Né? Como todo mundo fez para se esforçar para ir, ou dividiu no cartão, enfim, eu tô dando a casa, pô, tô recebendo as pessoas, não vou ter que, né? Enfim, é bem isso também. Eu quero também aqui agradecer a participação do meu amigo Nelson Rucher, lá da Sony Móveis. Nelson Rucher. Um forte abraço para todo O mundo. Nelson está aí. Sony Móveis, que é Olha. uma imobiliária referência. Puxa, esse cara teve com a gente aqui, ele deu um espetáculo. Ele é hein? fera, eu gosto muito dele, Nossa. sou fã do Nelson. Um beijão para você e para toda Nelson, a família. valeu, garoto. Tá bom, e aí? Gente, Agora é o seguinte, é isso. Eu entendo assim, olha. vai ter gente que vai criticar a gente. Vou sintetizar aqui para você, que vai continuar achando que o Ray Kroc, ele foi um vilão. Ele, para mim, foi um historiador. Ele, para mim, foi um protagonista. Protagonistas, Rodrigo, são aquelas pessoas que elas assumem os seus riscos e elas estão desde o início querendo criar uma história. Elas não se importam com coisas. Elas não se importam com bens. Elas se importam com legado, com história. E são poucas pessoas que são assim. O Robert Kiyosaki é o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e agora escreveu um novo livro, se você ainda não conhece, vale a pena você que é corretor de imóveis conhecer, O Negócio do Século XXI. O mesmo escritor de o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Robert Kiyosaki, ele escreveu O Negócio do Século XXI. Ok? E ele tem um quadrante onde ele mostra o seguinte no livro, que existem 95% das pessoas que elas viveram, vivem e vão viver, são pessoas que já viveram no passado, vivem hoje como nós, e outras que vão viver sem ter o bom e o melhor dessa terra. É 95% das pessoas que elas nunca vão ter acesso ao bom e o melhor dessa terra. Um carro bom, uma comida boa, uma viagem boa, uma roupa boa. Apenas 5% que ele divide entre empresários,
3, 4% e 1 ou 2% investidores, que é o caso do Ray Kroc. O Ray Kroc, ele nunca foi somente um empreendedor ou somente um empresário, ele era um investidor, ele era um sonhador. O que ele queria deixar era um legado. Né? Se você quer fazer parte desses 5%, amigo, dá para fazer. É. Né? Dá para. O dono da empresa, principalmente a gente está falando para imobiliárias, já te cortando aqui, desculpa, mas eu vejo aqui na minha mente. Cara, comece a analisar o perfil dos seus corretores. Quem é que está querendo trazer ideias, sugestões? Cara, absorva. Pode ser que tenha sugestões e ideias que realmente não vale a pena. Mas dentre uma e outra, pode aparecer muita coisa boa para o seu negócio. Né? E essas pessoas, se não fizerem contigo, elas vão ser reconhecidas em outros lugares. Tá? Então, isso é muito importante. Às vezes a imobiliária acha, eu já tenho sucesso, já estou feliz, já estou satisfeito. A maioria das imobiliárias que eu vejo, empresários que eu conheço, a maioria, tá? Eles estão sempre querendo crescer. É porque é o seguinte, você e eu, o Rodrigo, eu tô vendo ali, o Rainer, ele tá me deixando aqui nervoso. E o tempo tá acabando, ele tá olhando o tempo. Mas não é por isso que ele tá me dando... Isso aí ele pode deixar, porque ele sempre tá com esse frenesi dele aí, que o tempo tá acabando. O negócio é o seguinte, ele tá me deixando nervoso porque eu tô aqui esperando ele chegar lá, que ele saiu daqui várias vezes, e foi lá para outra sala. E eu tô esperando ele chegar para falar, deixando você falar, e esperando ele chegar para mudar ali no botão, para minha imagem. Porque se você estiver falando e ele não estiver ali, ele não mudar, fica na sua imagem comigo falando, você tá entendendo? Entendi. Aí agora que eu vi que ele tá com o troço ali na mão, que ele vai para lá, e quando me ouve falar, quando eu começo a falar, ele muda lá. Brincando. Ele não muda aqui no botão, não. Tá preocupado Ele em muda. aparecer, rapaz. Não, eu tô... Sim. Gente, ele tá tecnológico. Rainer, ele é proprietário de uma das maiores empresas de carros de Brasília. É a GC Multimarcas. Então, para você que quer comprar o seu carro, você que quer trocar o seu carro, a GC Multimarcas, que é essa empresa que vem ganhando Brasília, o Brasil e o mundo, que até pessoas de outros estados vêm comprando carros com ele. Inclusive, quem comprou carro com ele aqui outro dia foi o Tatuzinho, lá do SBT, ou da Record. Era do SBT, agora olha eu rebaixando o Tatuzinho. Rebaixando não, porque SBT também é maravilhoso, né? você vai queimar agora aqui, bicho. ele comprou carro aqui esses dias e estava recomendando lá. Então, GC Multimarcas. E o que eu fico feliz é que ele está com a camiseta do Banco Pan. E se ele está com a camiseta do Banco Pan, ele está com a camiseta do meu patrocinador. Então, eu estou mais feliz ainda. GC Multimarcas é a oportunidade para você comprar ou trocar o seu carro nas melhores condições de pagamento. Tudo financiado pelo Banco Pan, que é o banco que mais financia no Brasil. Opa! Eu quero aproveitar e também deixar aqui meu jabá. Olha, você que é dono de imobiliária, você que é corretor de imóveis, seja associado à ACI, Associação dos Corretores de Imóveis. Tá? Tem muitos benefícios para você. E eu quero aproveitar aqui também para falar do Secov, que é o Sindicato da Habitação. Nós temos hoje como presidente o Ovidio Maia. Você lembra do Ovidio Maia? Ovidio Maia, inesquecível. Cara, o Sindicato da Habitação, o Secov, ele faz um trabalho inspirador, importantíssimo para o mercado imobiliário. Então, a sua empresa imobiliária precisa estar vinculada, tá bom? Ao Secov. Procura, saiba mais. A gente vai divulgar em breve mais informações também para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Um forte abraço. Meu amigo Eduardo, da Imobiliária Habita, que agora é Remax. Habita não, Habita, né? É Habita. Eduardo. Se eu errei, me desculpa. Mas um abraço para você, meu querido, porque ele também é diretor do Secov, tá bom? Um forte abraço, Eduardo, para você, para toda a família. Sucesso aí com o novo empreendimento junto à Remax, tá bom? Um forte abraço também ao Ovidio Maia, tá? Que também é da Imobiliária Ovidio Maia. Bom, gente, Ney. Bom, pois é. Fazer as considerações finais. Estou muito agradecido por você ter me convidado aqui para a gente contar essa história, né, do McDonald's e do Ray Kroc e de toda essa história do McDonald's. E eu preparei uma história aqui para vocês, que eu acredito que vai conectar com você, que é profissional do mercado imobiliário. Posso, Rodrigo? Pode. Seguinte, de toda essa história que nós conversamos aqui, você foi falando e eu fui escrevendo, eu entendi que o corretor de imóveis, na verdade, ele precisa entender de galinha, ovo e raposa. Vamos lá. Galinha, ovo e raposa. Por quê? Olha só, lá na história, vamos dizer que os irmãos McDonald's, eles fossem representados pela galinha. Você
Ou seja, o McDonald's, as lojas, a ideia sendo representado pelo ovo. E a raposa sendo representado pelo rei Coque. Ok? Então, nós temos aí. Se eu trago isso para o mercado imobiliário, presta atenção no que eu vou falar para você. O mercado imobiliário é como se fosse a galinha. Todo o mercado imobiliário. Já os imóveis é o fruto desse mercado imobiliário. E o corretor de imóveis é a raposa. Sabe o que acontece? A mesma visão que o Ray Kroc teve da galinha e do ovo, para que ele se alimente, por isso que eu não coloco ele como uma pessoa má, eu coloco ele como um oportunista. O corretor de imóveis, ele precisa estar de olho em quê? No mercado imobiliário e nos imóveis. Ele precisa conhecer o mercado imobiliário. Para quê? Para ele fazer uma venda justa, para ele fazer uma venda boa, para ele ter legado, para ele ter uma história. Então, por isso que eu digo que o corretor de imóveis, o profissional do mercado imobiliário, ele precisa, de uma forma histórica, né? Colocando isso como uma história, conhecer de galinha, de ovo e de raposa. Ou seja, conhecer de mercado imobiliário, de imóveis, e ele precisa ser uma raposa, ou seja, ter os olhos de raposa, ter o faro de raposa, ele ter a inteligência da raposa para se alimentar e se alimentar muito bem. Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes. Eu vou até reforçar aqui o que o Ney falou, que é muito importante. Quando a gente está com os nossos clientes, principalmente proprietários de bens imóveis, lembrar, quem tem dinheiro faz dinheiro. Tem muita gente que perde dinheiro. Então, fazer com que o seu cliente perceba isso. Ele está ganhando ao invés de estar perdendo ao te contratar. Mostra o que ele está ganhando. É mostrar para ele que você foi ali para criar oportunidades. Oportunidades em benefício dele. Então, pense muito nisso. Não é pensar em trabalhar e quanto você vai ganhar. O ganhar é uma consequência natural da sua excelência na prestação de serviço ao consumidor. Um forte abraço. Forte abraço, senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes. Mercado imobiliário, sucesso, até o próximo. Beijão. Se Deus quiser. Valeu, garoto. Com seu clube de vantagens, você tem acesso a mais de 10 mil estabelecimentos parceiros em todo o Brasil. Baixe o aplicativo ACI nas lojas e aproveite. Cadastre-se, é muito fácil. Insira seu CPF ou código e validade. Informe seu e-mail. Crie uma senha com no mínimo 4 dígitos. Você receberá um e-mail para ativação do cadastro. Com o aplicativo ACI, você tem acesso ao clube de vantagens. Os associados contam com carteirinha virtual, lista completa de parceiros, como utilizar os benefícios e geolocalização, notícias e notificações, além de contar com atendimento para indicação de estabelecimentos para serem parceiros. Dúvidas e sugestões? Baixe o aplicativo ACI nas lojas e aproveite! Vem aí, a 16ª edição do Prêmio Colibri, maior evento em homenagem aos corretores de imóveis e premiação dos melhores profissionais do ano. Evento de gala, com muito requinte, com jantar dançante e banda ao vivo. A sua empresa e equipe também podem participar. Os seus corretores de imóveis, colaboradores e convidados merecem esse reconhecimento. Participe dessa grande festa. Seja um patrocinador e vincule também a sua marca no Prêmio Colibri 2025. Será dia 23 de agosto, no Clube CSSEB, em Brasília.